Olá, pessoal! Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Conhecendo o Espiritismo. Hoje é a aula 19ª e a nossa última aula do curso. Pois é, hoje a gente chega ao fim dessa jornada, dessa caminhada, mas vocês não podem esquecer que o curso fica armazenado aqui no canal do YouTube. Então, quem perdeu alguma aula, como eu sempre digo, quem perdeu alguma aula ou quem quiser refazer o curso, assistir novamente às aulas, é só acessar aqui o canal do SEMA no YouTube, ok? Bom, e hoje a nossa 19ª aula, para fechar o curso, tem um tema lindíssimo e muito importante para que nós entendamos, para que nós reflitamos a respeito, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Bom, avisando também que o nosso chat está aberto aqui durante a aula, a gente sempre interage junto. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou estar aqui respondendo as perguntas e vamos iniciar agora a nossa aula com o nosso Evangelho. Hoje o trecho do Evangelho que eu vou ler é o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Esse trechinho está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3. Então, vamos fazer a nossa prece para podermos começar a falar um pouco mais sobre o que é essa lei de justiça, de amor e de caridade. Agradecendo muito ao Pai amado, à Irmã Maria Angélica, ao Mestre querido Jesus, pedindo que toda essa espiritualidade amiga possa estar conosco durante essa aula, nos inspirando, nos intuindo, enchendo o nosso coração de paz, de harmonia, de bons pensamentos e que possamos apreender aqui, durante esse período, tudo aquilo que Jesus e toda a espiritualidade veio nos trazer. Que assim seja, graças a Deus. Começando então, sobre a aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre justiça. Porque a lei que os Espíritos trouxeram para nós, no Livro dos Espíritos, é a lei de justiça, amor e caridade. Então vamos começar falando um pouquinho sobre justiça. E aí eu pergunto para todos vocês, o que é justiça? O conceito de justiça, no dicionário, está assim, que é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social onde haja equilíbrio razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades das pessoas envolvidas. Então, aqui, a justiça, claro que a gente está falando do quê? Da justiça humana, a justiça como nós entendemos e vemos no nosso dia a dia. A justiça humana, o conceito dela é que haja o quê? Um equilíbrio. Quando há justiça, há um equilíbrio razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades das pessoas envolvidas. É claro que, se eu perguntar para cada um de vocês que estão aqui assistindo a aula, o pessoal que está aí no chat, se eu perguntar para vocês o que é justiça, cada um de vocês, muito provavelmente, vai ter uma ideia ou uma noção diferente do que seja justiça e vai me passar um conceito diferente.
muito provavelmente o que eu entendo por justiça é um pouco diferente do que você que está aí me assistindo entende por justiça também. Por isso que a gente trouxe aqui um conceito tirado do dicionário para que a gente comece a debater a respeito da justiça a partir desse conceito específico. Agora, eu pergunto para vocês, a justiça humana, será que a justiça humana ela é justa o suficiente? A justiça humana, ela resolve todos os problemas da sociedade, do ser humano? A justiça, como nós a conhecemos, ela abrange todo o rol de possibilidades e de eventos que acontecem nas nossas vidas? O que vocês acham com relação a isso? É importante que a gente destaque que, como nação civilizada, todos os povos civilizados, para cada país existe uma lei diferente e existe um conceito do que seja essa justiça. Então, existe uma legislação e determinada sociedade, determinado povo vai seguir aquelas regras. Esse conceito de justiça que nós estamos acostumados é sim importantíssimo, né? Quando a gente fala de direitos e de deveres. Por quê? Porque é assim que nós conseguimos viver em sociedade. Se não existissem leis humanas, nós não conseguiríamos viver em sociedade. Por quê? Porque somos espíritos imortais e estamos aqui no planeta Terra em diferentes graus de evolução, todos convivendo juntos, e é claro que se não tivermos leis humanas para que as pessoas respeitem, fica um pouco difícil a convivência e também saber até onde começa o direito do outro, onde termina o meu direito, onde começa o meu e termina o do outro. Então a gente precisa, como hoje em dia, como nação mais civilizada possível, a gente precisa que haja esse entrosamento, essas leis, e que essas leis sejam cumpridas. Mas quando essas leis humanas, elas não são cumpridas, o que acontece? Entra a justiça humana. Então, há uma penalização daquele indivíduo que não respeitou as leis humanas. Tudo ok até agora? Bom, então, eu fiz aqui uma pergunta para vocês, mas será que a lei humana, ela abarca, ela é realmente justa? Ela realmente repara o indivíduo? Ela realmente traz equilíbrio, traz paz, traz harmonia para a sociedade em todos os casos? Digam aí, vão me dizendo o que vocês estão achando. Bom, só que para nós que estamos aqui nesse curso estudando o Espiritismo, os Espíritos trazem para nós, no Livro dos Espíritos, um conceito de justiça divina, que é diferente da justiça humana. A justiça divina, né, a justiça de Deus, que muito se ouve falar, que não é pena, não é penalização, né, do espírito, do indivíduo, não é castigo, e a gente tem estudado ao longo do curso, a gente falou algumas coisas sobre isso, quando a gente fala sobre a reencarnação, quando a gente fala sobre a lei de causa e efeito. As leis divinas, elas são imutáveis, elas foram criadas por Deus para que nós, como espíritos, pudéssemos também conviver em harmonia, para que ninguém possa esbarrar no direito do outro de evoluir enquanto espírito. A lei é de progresso. Eu canso de falar aqui, eu já falei nos outros cursos, os outros instrutores também já falaram. O nosso destino é a perfeição, é a felicidade. E Deus nos garante que nós tenhamos esse processo evolutivo, que nós caminhemos até essa perfeição através das leis divinas. Então, o nosso caminhar é respeitado, o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões, as nossas escolhas, elas são respeitadas. Então, dentro da justiça divina, a gente tem as leis de Deus, ou as leis naturais, e essas são
imutáveis. As leis divinas são imutáveis, isso é importante a gente distinguir. E as leis humanas? Elas são mutáveis ou são imutáveis? As leis humanas, elas são mutáveis. Elas vão se adequando a cada momento e a cada local, né, a cada país, a cada continente, a cada lugar. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente muito provavelmente tem leis que, de repente, na Europa, em países da Europa, essas leis não existem, porque talvez já não sejam mais necessárias. Ou daqui a alguns anos, por exemplo, vamos dar um exemplo atual, a internet, com o advento da internet, o aparecimento da internet na vida das pessoas, tiveram que surgir novas leis, leis que falassem sobre os crimes digitais, os crimes que acontecem pela internet, coisas que há muito tempo atrás não tinham. Então essas leis tiveram que surgir, tiveram que existir para legislar, né, para penalizar, para punir aqueles que praticassem crimes que causassem algum dano a outro indivíduo ou à sociedade como um todo através da internet. Deu para entender? Então o que acontece? A gente precisa muito bem a gente precisa entender, eu diria assim, essas diferenças básicas entre as leis divinas e as leis humanas, porque as leis humanas elas são mutáveis, elas modificam, e as leis divinas, como Deus é perfeito, Deus fez as leis divinas para o nosso progresso quanto espíritos imortais e elas são imutáveis. E dentro dessas leis divinas, a gente tem essa lei de justiça, de amor e de caridade, que é uma das leis morais. E mais para frente, com os cursos e tudo mais, a gente vai aprofundar isso. Aqui a gente só está falando um pouquinho sobre esses conceitos, para depois aprofundar. Então, agora que a gente já definiu um pouco isso, a gente tem na pergunta 873, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. O sentimento de justiça, esse sentimento que a gente tem de justiça está na natureza, ou seja, nasceu com a gente, né, é inato em nós, está na natureza humana, ou é resultado de ideias adquiridas? Então, o sentimento de justiça, ele já nasce com a gente, ele já saiu, ele veio conosco na nossa criação, ou ele é resultado de ideias que foram sendo adquiridas ao longo da vida do ser humano? O que vocês acham? E Kardec as perguntas de Kardec são muito inteligentes, são muito sábias, porque aqui ele fala do sentimento de justiça, não do conceito, da ideia de justiça, que pode variar de pessoa para pessoa. E a gente tem uma série de teorias sobre justiça, então a gente ficar aqui debatendo o que é justiça para um, o que é justiça para outro, falando sobre teorias, né, de justiça, a gente ficaria aqui um tempão e não chegaria a conclusão nenhuma. Então Kardec fala do sentimento de justiça. Isso é muito mais sutil, é uma pergunta que faz com que nós realmente cheguemos à resposta que a gente quer, que a gente precisa. Então, o que os espíritos trouxeram para a gente de resposta? Que esse sentimento de justiça está de tal modo na natureza que vos causa, né, ou seja, que nos causa revolta, uma simples ideia de injustiça. Então a gente pode não saber definir exatamente o que é justiça, mas a gente sabe, no fundo do nosso ser, a gente sabe o que é uma simples injustiça, uma ideia de injustiça. A gente sabe quando algo é uma injustiça. Então os espíritos esclarecem para nós que o sentimento de justiça é algo que já vem no nosso DNA espiritual, já está em nós. Então, quando nós fomos criados por Deus, quando nós saímos das mãos de Deus, quando nós saímos das mãos do Criador, estava dentro de nós, dentro do espírito, do nosso DNA espiritual, nós temos o quê? O germe da perfeição. E o que é esse germe da perfeição? Nesse germe da perfeição se encontra o quê? As leis divinas, que estão inscritas na nossa consciência,
Isso é importante a gente saber. As leis divinas, elas estão inscritas na nossa consciência, tá? Então, fomos criados como espíritos e a partir desse momento Deus colocou em nós o germe da perfeição. E nós temos então as leis divinas dentro de nós e também esse senso de justiça, esse sentimento de justiça. Eu gosto sempre de pensar que quando fomos criados por Deus, né, Ele plantou em nós uma sementinha. Ele plantou em nós uma sementinha e tal qual a semente mesmo, que a gente conhece, a gente vê uma sementinha assim, bem pequenininha e quando a gente planta, passado um tempo que a gente aduba, cuida daquela sementinha, ela se transforma no quê? Numa árvore, muitas vezes frondosa, que tem a capacidade de gerar frutos. Então, muitas vezes a gente olha uma árvore imensa e mal acredita que ela saiu de uma sementinha minúscula. E assim somos nós temos essa sementinha com capacidade para nos transformarmos numa árvore lindíssima, grandiosa, dando frutos de amor, de bondade, de alegria, né? Podendo servir aos outros com os nossos frutos, com os nossos aprendizados. Então nós somos assim. Quando Deus nos criou, Deus olha para nós, mesmo com todas as nossas imperfeições, e vê o quê? Vê a árvore frondosa, porque Deus sabe o que Ele colocou dentro de nós. Ele sabe as nossas potencialidades, as potências da nossa alma. Então, Deus não olha para a gente como uma sementinha. Ele sabe aquilo que Ele criou. Ele não precisa, ele olha para nós e vê aquilo que Ele criou e não aquilo que está se construindo, porque Ele sabe que nós estamos em processo de aprimoramento, mas Ele sabe que nós somos árvores frondosas em processo de crescimento. E tal qual a semente, mais uma vez, esse processo de crescer, de romper a casca, porque a semente, para ela começar, né, aquela mudazinha, a formar raiz, a sair, a nascer, é um processo doloroso também para a semente, porque ela precisa o quê? A planta, ela precisa quebrar aquela casca para poder sair com esforço e procurar sempre em direção ao quê? À luz, crescer em direção à luz. Olha como nós somos. Nós estamos em crescimento constante, através da dor, muitas vezes, não é? Enfrentando todos os nossos problemas, sabe? Abrindo cascas, abrindo caminhos, com processos dolorosos, muitas vezes, mas progredindo em direção à luz. Então, olha que incrível a gente comparar, fazer essa metáfora da semente. Porque se a gente observar a natureza ao nosso redor, a gente entende muitas coisas da criação de Deus. E os espíritos ainda dizem para nós o seguinte, que o progresso moral desenvolve a justiça, mas não a cria. Ou seja, o senso de justiça, o germe desse senso de justiça está em nós, desde a nossa criação como espíritos. Mas é através do nosso progresso moral que esse senso de justiça se desenvolve em nós. Tá? Então isso é muito legal também, a gente aprender e observar isso. Quanto mais evoluído moralmente, maior é o senso de justiça que nós vamos carregar dentro de nós. Agora, na pergunta 875, Kardec pergunta o seguinte: como se pode definir a justiça? Então Kardec quis aprofundar. Ele perguntou do senso de justiça, nós já vimos que ele está em nós. Agora Kardec perguntou, ok, então como se pode definir a justiça? Ele queria uma definição, assim como nós queremos também essa definição. Então Kardec pergunta, ok, então como eu posso definir a justiça? E os espíritos dão uma resposta valorosíssima para o nosso aprendizado. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E então, essa resposta é maravilhosa, né? O que é justiça? Justiça é respeitar, é cada um respeitar os direitos
dos outros, os direitos dos demais. Beleza. Agora, Marcela, o que são esses direitos? Quem são? Que direitos são esses? Como é que é isso? Como é que eu vou saber isso? E aí, eu trouxe aqui 3 itenzinhos para ficar mais fácil da gente aprofundar essa questão. Bom, a vida social, como eu já falei no início, ela dá direitos e impõe deveres recíprocos. Então, dentro desses direitos que a gente precisa respeitar dos outros para conviver em sociedade, a gente tem esses direitos aí que a gente está falando, né? Então, a gente tem direito da justiça, principalmente, a gente tem 3 pilares que baseiam, basicamente, a justiça ao redor do mundo, aqui como nós conhecemos, que é liberdade, fraternidade e igualdade. Então a gente tem esses 3 pilares, né? Então direito de liberdade, de igualdade e de fraternidade. É claro que aqui eu não posso aprofundar todos esses conceitos. Eu gostaria, mas eu não tenho tempo para isso. Então, eu acho que isso já dá para a gente ter uma ideia quando a gente fala que a gente precisa respeitar o direito do outro. E nas coisas mais simples, né? Por exemplo, as leis de trânsito. As leis de trânsito, elas existem para proteger aquelas pessoas que estão dirigindo e para proteger as pessoas que estão circulando nas ruas a pé. Então, se a gente tem as leis de trânsito, a gente tem os direitos do motorista e os deveres do motorista. Assim como a gente também tem os direitos do pedestre e os deveres do pedestre. Então, para tudo, a gente tem direitos e deveres. E, muito basicamente, a gente, convivendo em sociedade, a gente sabe bem quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres. O limite dos seus direitos está aonde? Em reconhecer seu semelhante em idênticas circunstâncias. E isso é importantíssimo para que a gente desenvolva esse senso de justiça, desenvolva a nossa moralidade. O limite dos direitos dos outros, ele está ligado ao quê? A nós reconhecermos no outro o quê? Um ser humano igual a nós. Então, todos somos espíritos, todos estamos aqui encarnados, todos temos as nossas lutas diárias, todos temos os nossos embates pessoais e estamos aqui para progredir. Não somos melhor do que ninguém, não somos pior do que ninguém, somos todos iguais. E nós precisamos olhar a todos nós como irmãos, irmãos em progresso, irmãos em evolução, irmãos em aprendizado. A partir do momento que a gente olha para o outro como um igual, a gente sabe exatamente quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, qual é o nosso limite com aquele outro ser humano que está convivendo com a gente. Isso em família, no trabalho, na escola, em qualquer nível social, a gente precisa ter essa noção. É aquela velha história que a gente aprende desde cedo, que a gente não pode querer para o outro aquilo que a gente não quer para nós mesmos. Se todos nós praticássemos essa premissa, com certeza absoluta, estaríamos vivendo e convivendo muito melhor. E o verdadeiro justo segue o exemplo de quem? Jesus. Pratica o amor ao próximo e a caridade em plenitude. Então, quem é que vai ser o nosso guia e o nosso modelo? Jesus. E agora a gente vai falar sobre ele, falar sobre amor. Vamos passar um pouco da justiça para o amor. Só para eu finalizar essa questão toda da justiça, que eu acho interessante trazer um exemplo aqui, tem um filósofo, Immanuel Kant, que quando começou a debater a questão da justiça, ele tem um conceito sobre o que é justo, o que não é justo, direitos, deveres e tudo mais, que é bastante interessante. Por exemplo, ele diz que toda vez que a gente ficar em dúvida se uma coisa é justa ou injusta, que a gente deve se perguntar o seguinte: bom, se eu fizer isso, se todo mundo fizer isso que eu faço, vai ser bom ou vai ser ruim? Vou exemplificar melhor para vocês.
Suponhamos que eu pegue dinheiro público. Será que, se de repente todo mundo pegar um pouquinho do dinheiro público, mesmo que seja bem pouquinho, não, mas é tão pouquinho, não é? Se todo mundo resolver pegar dinheiro público, será que vai ser bom ou será que vai ser ruim? Imagina essa situação. Será que, se todo mundo resolver cuidar apenas dos seus interesses particulares, priorizar apenas os seus interesses particulares, vai ser bom ou vai ser ruim? Não. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Será que, se todo mundo pensar assim, vai ser uma coisa boa ou ruim para a humanidade? Então, segundo Immanuel Kant, esse seria o conceito de justo ou injusto, porque isso universaliza esse conceito de justiça. Em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa pode se fazer essa pergunta. Agora, se de repente eu falar assim, a partir de hoje eu vou doar um prato de comida para todas as pessoas, para a primeira pessoa que eu encontrar na rua. Será que, se todo mundo fizer isso, vai ser bom ou ruim para a sociedade num todo, para o mundo? Acho que vai ser uma coisa boa, né? Então, é uma coisa justa. Já o egoísmo é injusto, tá? Então, só para a gente finalizar aqui, porque eu acho muito legal esse conceito, que dá também, quanto mais embasado nós estivermos com relação ao que é justo e o que é injusto, melhor vai ser para nós tomarmos as nossas decisões e conviver em sociedade. Agora, eu disse que a gente ia falar sobre Jesus. Então, isso que os espíritos trouxeram para a gente, Jesus já falou para nós. Quando esteve encarnado aqui no planeta Terra, Jesus já disse para nós, e no Evangelho de Mateus nós vamos encontrar o seguinte, que Jesus já tinha nos ensinado: fazei aos homens tudo o que gostarias que eles vos fizessem, pois esta é a lei e os profetas, ou seja, toda a lei, todos os profetas, tudo. A lei de amor está resumida em: fazei aos homens tudo o que gostarias que eles vos fizessem. E aí pronto, com essa frase eu posso terminar a aula, e é isso que tem que estampar nossa geladeira, os nossos celulares, a nossa televisão, é isso que tem que estar na nossa mente o tempo inteiro. Mas por que será que é tão difícil praticar esse ensinamento de Jesus? Será que nós já fazemos isso? Será que nós fazemos aos homens, fazemos aos outros, aqueles que estão ao nosso redor, tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem? Será? Esse é aquele momento reflexivo, né? Olha aí, respeitar o direito de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Mas não é simples isso? Super. Esse é o guia mais seguro que existe. Então, existe uma rota única. E qual é a nossa rota única? Qual é a nossa rota única? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso guia e modelo. Então, Jesus tem que ser o nosso Ctrl+C, Ctrl+V. Sabe o copia e cola? É Jesus para nós, tem que ser. Jesus é o nosso modelo máximo, tá? Jesus é para ser seguido. Jesus é guia e modelo, não há outro. Sempre que a gente ficar em dúvida sobre qualquer coisa, a gente tem que pensar o que Jesus faria, como Jesus agiria, né? A gente tem que ter em mente Jesus, porque ele sim, ele é o governador espiritual do planeta Terra. Ele é o espírito mais puro que a gente conhece, que a gente conheceu. Então, a gente precisa introjetar Jesus nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, para poder ficar um pouco mais fácil da gente conseguir aplicar todos esses aprendizados. E olha aí, ó, vocês sabem o que é isso daí? Isso daí é um GPS, não é mesmo? Então, um GPS é o que a gente precisa para poder seguir os ensinamentos de Jesus.
Só que a gente vai fazer uma pequena substituição. Como Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a gente precisa ter na nossa tela mental o JPS, que é o GPS de Jesus. Então, a gente precisa acionar o nosso JPS, o nosso GPS com Jesus, porque Jesus é a pura aplicação da lei de amor, a lei divina, a lei de Jesus, a lei do amor, ela é toda baseada nisso, tá? Então, quando a gente diz que a lei é de justiça, de amor e de caridade, é importante que a gente entenda que é uma lei só, não é a lei de justiça, lei de amor e lei de caridade. Não, é uma lei só, lei de justiça, amor e caridade. A justiça se aperfeiçoa no amor e o amor se expressa na caridade. Fiquem com isso porque é muito bonito e é exatamente assim. Então a gente tem um tripé aí, que é justiça, amor e caridade. Tá? Inclusive, eu vou até abrir aqui o meu livro dos Espíritos que eu deixei gravado aqui, marcado. Na pergunta 879, Kardec pergunta o seguinte para os Espíritos: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Então, qual é o caráter do homem que pratica a justiça em toda a sua pureza? E olha o que os Espíritos respondem: o do verdadeiro justo. Então, o caráter do homem que pratica a justiça, né, em toda a sua pureza, é o caráter do verdadeiro justo. A exemplo de Jesus, olha aí, Jesus, a exemplo de Jesus, portanto, praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, olha a importância disso aqui na questão 879. Fazer justiça, né, ser justo, tem que ser justo? Tem que ser justo. Mas basta só ser justo? Não. Por quê? Porque a gente precisa ser justo, mas também precisa ser amoroso e caridoso. Então, se eu sou só justo, eu tô cumprindo 1/3 da lei. Ainda me falta ser amoroso e caridoso. Se eu sou só amoroso, mas não tenho justiça, nem caridade, também só estou cumprindo 1/3 da lei. E se eu estou sendo caridoso, mas não sou amoroso e não sou justo, também estou cumprindo 1/3 da lei. A exemplo de Jesus, a verdadeira justiça é aquela que se baseia no amor e na caridade. Então são 3 pilares, um sustentando o outro. Agora, na pergunta 886, então, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então, Kardec quer saber o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, porque Jesus é o nosso guia e o nosso modelo, como nós vimos. É o nosso Ctrl+C, Ctrl+V. Então, Jesus é o nosso exemplo maior. Então, nós precisamos saber, nós precisamos entender, já que ele é o nosso modelo e nosso guia, qual é o sentido da palavra caridade segundo Jesus. E o que os Espíritos respondem? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas. Super simples. Então, caridade para Jesus, como Jesus entendia, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas. É o famoso BIP, que a gente fala no SEMA. É o BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Super simples de praticar no dia a dia. Só que não, porque a gente falha o tempo inteiro. Então vamos lá. Benevolência. O que é benevolência? Trouxe aqui o conceito do dicionário. De natureza boa, que trata alguém com bondade, com vontade, aquele que quer bem, bem intencionado. Então quando Jesus diz benevolência para com todos, ele quer dizer o quê? Bondade para com todos. Mas bondade para com todos, até com aquele que torce para o outro time de futebol, benevolência para com todos.
benevolência para com todos, até com aquela fulaninha do meu trabalho, que eu não sou muito chegada nela, sabe? Ela faz umas fofocas, eu não sei, ela faz umas coisas que não estão legais. Benevolência para com todos. Mas benevolência também até para aquele que é de outro partido político, benevolência para com todos. Então todos merecem a nossa bondade, a nossa gentileza, a nossa benevolência, inclusive nós mesmos. Nós temos que ser bondosos com nós mesmos. Quantas vezes a gente se cobra, a gente se maltrata, sabe? A gente não presta atenção em nós mesmos, a gente não se cuida. Então o autocuidado, o autoamor também é importante. Então, a benevolência, a bondade para com todos é um exercício diário que a gente tem que fazer, porque como eu disse lá no início, todos somos iguais, todos estamos a caminho da perfeição, todos temos os nossos problemas, as nossas lutas pessoais, todos temos aqueles nossos defeitos, aqueles nossos vícios que nós precisamos aparar, não é? Agora, é importante, uma notícia boa é que todo defeito tem prazo de validade. Então, todo defeito, mesmo aquele que a gente é apegado, que a gente gosta, mesmo aquele que a gente quer se livrar, aquele que a gente pensa que não vai se livrar nunca, todos eles têm prazo de validade para acabar. Porque se o nosso destino é a perfeição, daqui a pouco, mais dia menos dia, esses defeitos vão ter que ir embora. Então, a gente tem que ter benevolência, a gente tem que entender isso. E indulgência, facilidade para perdoar os erros cometidos. Clemência, demonstração de perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa. Então, sabe aquela história de que muitas vezes a gente vê aquele defeito do outro? Porque assim, resolver a vida dos outros, os problemas dos outros é fácil. Olha, mas é tão fácil julgar os outros, resolver os problemas dos outros. É tão simples, é tão fácil. Agora, os nossos mesmos, a gente é um desastre. A gente não consegue. Dar conselho para o outro é moleza. Agora, resolver os nossos, a gente não consegue. Então, muitas vezes, a gente enxerga no outro todos aqueles defeitos, mas os nossos a gente não quer resolver. A gente não quer nem enxergar. A gente não quer nem que falem sobre esses nossos defeitos, né? Então, por isso que nós precisamos ser indulgentes para os erros, para as imperfeições dos outros, porque todos nós temos defeitos, todos nós temos vícios, mas todos nós também temos virtudes, inúmeras virtudes. Então, para que olhar e focar só naquilo que os outros têm de negativo? A gente precisa ser amoroso, sabe? Ser mais gentil, ter mais clemência mesmo com as faltas dos outros, porque as pessoas erram, a gente erra também, e a gente vai precisar conviver é difícil, e a gente precisa conviver, mas conviver é difícil, é muito difícil. Então, a gente precisa entender que a gente está o tempo inteiro num ringue de batalha, sabe? A gente está o tempo inteiro resolvendo problemas, a gente está o tempo inteiro convivendo com pessoas, até na nossa própria família, que às vezes pensam totalmente diferente da gente. Então a gente precisa ser mais indulgente com aqueles que convivem conosco, com aqueles que nos cercam, porque se hoje é o fulano que está errando, amanhã pode ser a gente. E tudo isso nos leva para o quê? Para o terceiro pilar da caridade, como Jesus entende caridade, que é o perdão, que é a remissão dos pecados, a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, um indulto. Jesus nos ensinou a oração dominical do Pai Nosso. Muitos de nós rezamos frequentemente essa oração e não a aplicamos como deveríamos aplicá-la, ou não a entendemos, o que é pior ainda. Então, quando Jesus nos ensinou essa oração e diz, perdoai as nossas ofensas, para que nós possamos perdoar os outros também. Então, Pai, a gente pede, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Será que a gente aplica isso? Será que a gente aplica isso? Será que a gente quer o perdão, mas não quer perdoar?
Agora, é claro que quando a gente fala em perdão, e é sempre um assunto muito delicado, a espiritualidade não quer de nós um espetáculo de perdão, como diz o Haroldo, né, um palestrante. A espiritualidade não espera de nós um cirque du soleil do perdão, um espetáculo brilhantíssimo, né, de fulano que fez uma coisa, eu te perdoo, eu sou demais. Não, a espiritualidade não espera nenhum espetáculo de nós, porque a espiritualidade sabe, Jesus sabe que nós ainda somos crianças espirituais. O que a espiritualidade, Jesus, o Pai espera de nós é que nós nos esforcemos, façamos o pequeno mesmo. Nós nos esforcemos ao máximo para perdoar, porque o perdão, em primeiro lugar, faz bem a quem perdoa. Porque perdoar é jogar fora um peso que nos impede de caminhar. É jogar fora um peso que nós não vamos conseguir caminhar se nós estivermos carregando. É nos livrar da mágoa. E isso aqui eu estou falando também do auto-perdão, porque nós cometemos erros, muitas vezes conosco também. Então, o perdão é sempre uma questão muito delicada, mas é importante que a gente entenda que o perdoar, né, que Jesus pede para nós, o perdoar aos inimigos, o perdão aos inimigos, é um perdão muito mais simples até do que a gente pode imaginar. É um perdão de libertar mesmo, de libertação daquilo que a gente carrega, daquele peso. A gente não precisa fazer um espetáculo porque agora a gente não consegue. Mas a gente pode tentar, a gente pode nos esforçar para isso, principalmente na máxima de que a gente sabe que nós erramos, já erramos muito, temos o esquecimento do passado, mas somos espíritos imortais que já erramos muito ao longo da nossa jornada. Então a gente precisa estar atento a tudo isso para poder olhar aos nossos irmãos como seres iguais também em evolução. Então, olha aí, amar aos inimigos, que Jesus também nos ensina, é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nós nos colocamos abaixo deles. E tem uma coisa muito bonita para a gente refletir também, que enquanto a gente quer a justiça, Deus quer misericórdia para todos nós. E através da reencarnação, porque a reencarnação é um instrumento da justiça divina. Porque, como eu já disse, a justiça humana, ela é falha em muitos aspectos. Porque a justiça, para ela ser realmente justa, digamos assim, ela precisa ter todos os elementos de amor, de justiça e de caridade. Assim como a justiça divina. A justiça divina ela tem todos os elementos de amor, de justiça e de caridade. Todos juntos e misturados. Agora, as leis humanas, a justiça humana, ainda falta muito amor, ainda falta muita caridade, ainda falta muita justiça. Mas estamos caminhando. Agora, vou falar para ir finalizando a nossa aula, a gente falou sobre caridade como Jesus a entendia, né? O BIP, benevolência, indulgência e perdão. Agora, muitas pessoas, quando a gente fala em caridade, pensam na caridade material. A caridade material é importante? Claro que é, porque nós vivemos no mundo material. Mas essa caridade, né, a caridade material, é uma caridade que todos nós já temos isso como conceito. Quando a gente fala de caridade, a gente já pensa 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, e ok a gente pensar nisso. Mas quando Jesus vem nos trazer esse conceito de caridade, de benevolência, indulgência e perdão, ele vem nos trazer esse conceito de caridade moral, que é um tipo de caridade que todos nós podemos praticar. Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, todos podemos praticar. Então tá aí, olha, uns exemplinhos também da caridade moral. Ela pode ser verbal, através de palavras consoladoras, esclarecedoras e edificantes, coisa que a gente precisa muito nessa pandemia, nesse tempo, né, nessa época tão difícil. Ligar para um amigo, perguntar se está tudo bem, ouvir, emprestar o ouvido para um amigo, para alguém que está precisando mesmo falar, que está precisando ser ouvido. E isso está cada vez mais raro hoje em dia, porque as pessoas querem falar, mas elas não querem ouvir.
Caridade, a caridade moral também pode ser mental, ondas mentais de prece, de perdão e de amor. Então, se a gente sabe que tem um amigo, que tem alguém que está passando por uma situação difícil, que está num momento de aflição, a gente faz uma prece, a gente envia essas vibrações de perdão, de amor, a gestual, um aperto de mão, um abraço, um carinho. Hoje em dia, né, nesse período de pandemia, a gente não está podendo tanto fazer essas demonstrações físicas, mas então reforcemos as demonstrações de preces, de vibrações, porque é tão importante isso, é o que nos sustenta no dia a dia. E, mediúnica, amparo tanto aos encarnados quanto aos desencarnados. Então, sempre enviar pensamentos positivos para aquele que desencarnou, de gratidão, lembranças boas, se foi alguém que já partiu e que de repente a gente não deu perdão ou que a gente não foi perdoado, mentalize, vibre, ore, prece, porque a comunicação existe. Né? O espírito é imortal e a gente sabe que as mensagens, tudo que é de bom e de positivo vai chegar até o seu destino. Não existe barreiras para o amor. Então, finalizando aqui a nossa aula, a gente tem aí, olha, a figura de um farol. Por quê? Porque Jesus é o nosso farol e ele nos disse: queira cada um para os outros o que queira para si mesmo. E é essa frase que a gente precisa para fechar a nossa aula de hoje. É isso que precisa ficar claro nas nossas mentes, nos nossos corações, esse conceito da lei de justiça, de amor e de caridade. Que nós possamos fazer para o outro, que nós possamos querer para o outro aquilo que nós queremos para nós mesmos. Respeito e fraternidade são os pilares da família universal. Respeito e fraternidade. Então, essa frase aqui de Adolfo, bispo de Argel, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 11, diz o seguinte, que é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Então, meus amigos, com essa imagem linda de Jesus, eu finalizo a aula de hoje, me despedindo de vocês, agradecendo muitíssimo a todos que participaram aqui do nosso curso desde o início, também aqueles que chegaram no meio ou que estão chegando agora, não importa, mas agradecendo muitíssimo em meu nome, em nome de todos os instrutores que participaram também desse curso, agradecendo e dizendo para vocês que foi maravilhoso estar por aqui, mesmo que de forma remota, mesmo que online, mas eu tenho certeza que foi um período de muitos ensinamentos para todos nós, de muitas reflexões. Os cursos vão continuar, a nossa casa está aí para nos apoiar, para nos amparar sempre que precisarmos. Então, fiquem bem, fiquem em paz. Vamos fazer a nossa prece agora para finalizar. E não se esqueçam que o curso, todas as aulas, não só do curso Conhecendo o Espiritismo, como também de outros cursos que a casa está oferecendo online, estão aqui no nosso canal do YouTube. Então, para você repassar para os seus amigos ou para reassistir as aulas, tá ok? Então, fazendo a nossa prece agora para encerrar com essa imagem lindíssima do nosso guia, do nosso modelo, Jesus. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, Irmã Maria Angélica. Obrigada, Pai amado, por esses minutos de tanto aprendizado, de tanto consolo, de tanto amor. Que nós possamos ter uma semana abençoada e que nós, cada vez mais, possamos nos esforçar para aplicar a lei de justiça, de amor e de caridade. Fica conosco, Pai amado, que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos e que tenham uma ótima semana. Um beijo carinhoso.